E no vídeo de hoje, né, a gente vai comentar o assunto mais quente do momento. Elon Musk adquiriu 100% do Twitter e promete mudanças significativas para proteger e tutelar a liberdade de expressão e a isonomia da aplicação das diretrizes privadas do Twitter para todos os grupos políticos, sem shadow ban, sem limitação, sem boicote invisível e velado que a plataforma aplicava a certos grupos políticos e ideológicos. Então, o que a gente deve esperar disso? Bom, para quem não conhece Elon Musk é o cara mais rico do mundo, considerado atualmente, e tem muita gente que faz uma confusão, né? Por exemplo, o cara mais rico do mundo tem um patrimônio acumulado, sei lá, de 50 bilhões de reais. As pessoas acham que esse cara ele tem literalmente 50 bilhões de reais na sua conta, tá? E não é assim. Então, a avaliação se trata de uma estimativa de patrimônio levando em consideração a valorização no mercado de suas empresas. Então, por isso que é super comum na lista da Forbes, bilionários viverem trocando de posição. De repente é o Elon Musk, de repente é o Bill Gates, de repente pode ser outro magnata aí no mercado, simplesmente porque eles detêm alguma empresa que sofreu uma mega valorização na bolsa de valores e com isso seus patrimônios acumulam ainda mais. Então, para estimar, né, o nível de riqueza desses caras, se usam critérios levando em consideração todo o patrimônio que eles têm, inclusive as empresas que eles administram e o valor de mercado dessas empresas, né? Enfim, levando em consideração isso, Elon Musk é o cara mais rico do mundo, é um visionário, né? Africano, eu acho engraçado, né, que um africano é o cara mais rico do planeta e alguns esquerdistas ficam incomodados com isso, que ele finalmente adquiriu uma plataforma. Se a esquerda levasse em consideração essa ideologia, né, de sempre valorizar os africanos, né, de partindo da premissa de que eles foram simplesmente excluídos da história ou relegados à marginalização na hora de tratar a história, eles deveriam comemorar, né, que um fato inédito, um africano é o cara mais rico do mundo e ele agora detém o Twitter e visa tutelar a liberdade de expressão. E claro, né, sempre surgem comentários céticos a respeito da verdadeira intencionalidade do Elon Musk. Alguns dizem que a intenção dele realmente não é tutelar a liberdade de expressão, que ele tem apenas interesses econômicos. Eu, sinceramente, não estou nem aí. Para mim, o que importa é se ele vai aplicar ou não realmente o princípio da defesa da liberdade de expressão na plataforma, porque se ele aplicar de fato, talvez aí temos um lampejo de esperança a respeito do futuro das redes sociais, né? Que as projeções eram completamente devastadoras. Né? O Instagram simplesmente boicotando todo mundo. Eu, por exemplo, eu sempre trato com muito zelo e muito esmero o conteúdo que eu publico no Instagram e mesmo assim sofro boicotes do algoritmo. O meu conteúdo ele não é espalhado para quem deveria ser espalhado, como por exemplo, correspondente a 5, 10% da audiência que me segue. E todos os outros conservadores também relatam os mesmos boicotes, coisas do tipo bizarra. Por exemplo, eu fazer uma análise jurídica do caso lá do Nego do Borel da Fazenda. Fiz uma análise puramente jurídica da acusação de assédio que ele sofreu. E simplesmente o meu post foi derrubado. Simplesmente isso. Sob uma alegação completamente estapafúrdia. E eu fiz uma análise puramente técnica e jurídica do caso. Já é denunciado há muito tempo essa tendenciosidade, né, dos administradores das Big Techs em selecionar aquilo que é mais conveniente de acordo com a ideologia deles. Tá? Ex-funcionários do Facebook alertaram isso, fizeram denúncia de que os algoritmos do Facebook são programados das redes sociais pertencentes ao Facebook para limitar o alcance de notícias de portais conservadores, influenciadores conservadores e amplificar o alcance orgânico dos discursos progressistas, esquerdistas e tudo mais. Então, quando a gente fala aqui de censura, de cerceamento de liberdade de expressão de certos grupos, a gente não está apelando para um discurso vazio e nada fundamentado. Isso aqui não se trata de especulação, tá? Se trata de algo fundamentado, ao que foi denunciado, inclusive o Facebook ele foi intimado a depor perante o Senado americano justamente para justificar esses critérios completamente, digamos assim, injustos em denunciar e derrubar páginas conservadoras e, por exemplo, permitir que grupos de aliciadores de menores permaneçam livremente operando lá no Facebook. Inclusive você denuncia e você recebe uma resposta automatizada dizendo que aquele grupo não viola os padrões da comunidade. Enquanto isso, você vai falar algo completamente inofensivo e você é bloqueado. Até mesmo ironia e sarcasmo hoje em dia, de maneira completamente absurda, restringida nas redes sociais. Se você se utiliza de ironia e sarcasmo para tratar outras pessoas e você utiliza uma palavra que é proibida pela comunidade, pelos padrões da comunidade, você simplesmente é punido pela rede social por ser sarcástico ou por você ter a liberdade de tratar aquele seu amigo de determinada forma, né?
Se, por exemplo, você fala brincando, vou te encher de porrada, cara, por você ter falado isso. Você fala ironizando. Eu fui bloqueado por isso, por 30 dias, por ter falado isso para um amigo meu, brincando com ele num comentário relacionado a um post que ele divulgou. Não só há esse espiral, né, de censurar completamente certos grupos ideológicos e grupos políticos que acreditam em determinada ideologia ou determinada filosofia política. Como também as redes sociais elas estão restringindo até mesmo a amplitude da linguagem em si, do nosso idioma. Porque se a gente não pode mais utilizar de recursos linguísticos, como, por exemplo, ironia e sarcasmo, cara, é uma rede social operada para estimular o semi-analfabetismo, uma linguagem completamente limitada. E isso é um problema gigantesco, tá? E eu falei tudo isso aqui para voltar de novo naquele caso, né, que muitos questionam não se Elon Musk pretende defender a liberdade. Para mim, se ele aplicar realmente critérios isonômicos das diretrizes internas do Twitter e, de fato, banir o shadow ban, que é aplicado a perfis selecionadamente conservadores, libertários, liberais, seja lá o que for, para mim tá ótimo, não importa o interesse por trás, se é um interesse puramente econômico, se ele não tem interesse em defender liberdade alguma, que é um cara que é aproveitador, que ele só quer recurso econômico, ele pode ganhar bilhões de dinheiro, tô nem aí. Se ele realmente aplicar o que diz no Twitter, teremos aí um lampejo otimista, né, de um cenário futuro das Big Techs. Isso significa que teremos pelo menos um refúgio seguro, onde a gente pode ir e ter a certeza de que não vamos ser banidos somente pela crença que proferimos ou pela filosofia política que defendemos. E isso é super importante porque o cerco está fechando no YouTube, o cerco está fechando no Instagram, tem gente que subsiste, né? Tem subsistência através das redes sociais, que tem as redes sociais cortadas e seus meios de subsistência também, tudo isso por perseguição política. E isso daí é um descalabro enorme, é um absurdo, tá? Que tem que ser digamos assim, neutralizado de uma vez por todas. Se não seja através de leis, que seja através de bilionários que joguem a favor da defesa da liberdade de expressão, ou pelo menos é o que dizem. Então é super importante esse passo. É bom saber que o Elon Musk, né, que com sua influência, se a gente caçar a biografia do Elon Musk, tá, a gente pode perceber que não é isso que estão dizendo por aí, que é puramente interesse econômico, que ele realmente bebeu de fontes libertárias, digamos assim, um pouco libertárias. Ele teve aí ao longo da sua jornada amizade com Peter Thiel, né, o criador do PayPal, que também é defensor da filosofia política libertária, o defensor ferrenho da liberdade de expressão. Então, se você analisar, né, examinar a biografia do Elon Musk, você vai ver que ele bebeu muito da fonte dessas ideias. Então, é coerente, sim, que ele defenda a liberdade de expressão. Claro que pode haver um mix aí com interesse econômico, mas que sim, ele preza muito por esse valor e quer defendê-lo a todo custo. E isso é muito importante, cara. É um passo muito grande. Também não vou entrar aqui na onda de minha nossa, na onda histérica de que o pessoal está superestimando, hiperdimensionando o que está acontecendo, que vai ser a salvação da humanidade. Vamos esperar para ver. Alguns perfis estão relatando que já sentiram mudanças no algoritmo, já sentiram que seus posts estão tendo mais alcance. Vários perfis que estavam em Shadowban no Twitter estão alegando que seus alcances se normalizaram. Para quem não sabe, Shadowban é basicamente um jeito muito ardiloso de uma rede social te banir sem que ela faça isso de fato de maneira escancarada. Ela simplesmente passa a limitar o alcance das suas postagens e é isso. Então você não tem como se defender, você não tem como processar a rede social, porque você não tem como provar que de fato a rede social está te boicotando, mas você sabe que sim. Por exemplo, gente com 50 mil seguidores poste alguma coisa e nos seus stories as visualizações não passam de 1.500, sabe? Quando deveria entregar para pelo menos 10% da audiência toda que segue. Enfim, isso daí é comum, todo mundo já está careca de saber que acontece esse tipo de boicote. A minha visão é a seguinte, se Elon Musk aplicar de fato aquilo que ele está defendendo, e eu já vejo algumas pessoas que estão sentindo a diferença já na plataforma, isso daí será ótimo, será bem-vindo. Eu não sei se o Donald Trump vai voltar para a plataforma, mas se voltasse seria ótimo. Está sendo ótimo ver o rede dos esquerdistas, né? Alguns demagogos dizendo, minha nossa, 43 bilhões numa rede social, isso daria para acabar com a fome no mundo. Eu acho engraçado isso, né? Que os esquerdistas eles estão completamente preocupados, né, com a forma que os bilionários gastam seus dinheiros, mas eles estão pouco preocupados com a forma que o Estado, onde eles pagam os impostos, gasta o dinheiro deles. O Estado gasta trilhões de reais do dinheiro do contribuinte, né, que foi expoliado da sociedade civil,
E eles não estão nem aí, não conseguem acabar com a pobreza do país, mas eles estão completamente preocupados com os bilionários, né? Fora que parte de uma premissa econômica completamente equivocada, como se a pobreza e a fome fosse acabar com redistribuição de riqueza, né? Se pegasse todo o patrimônio do Elon Musk e dividisse igualitariamente para todo mundo, seria um valor irrisório e, obviamente se dividisse somente para quem está nos países africanos que mais padecem na fome, esse dinheiro se dissiparia completamente em questão de segundos, né? Não é a redistribuição de riqueza que vai solucionar o problema da miséria e da fome, e sim a possibilidade institucional e jurídica de um país em proporcionar que haja um mercado pujante e, assim, a liberdade e a segurança jurídica para que haja uma geração de riqueza em larga escala, ou seja, os mercados que enriquecem, tá? Você possibilitar o mercado, a propriedade privada, a segurança jurídica, a presença do Estado tutelando tudo isso. Isso é o arcabouço institucional de qualquer país, de qualquer fórmula, de qualquer país desenvolvido adotou para atingir o alto grau de opulência em questão de desenvolvimento econômico. Enfim, tá ótimo ver esse chororô da esquerda, tá? Tô gostando muito. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.